Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre o poder de compra. Eu já havia mencionado para vocês em aulas passadas, no bimestre passado, a respeito do poder de compra, mas hoje a gente vai ver certinho o que é isso. Então pegue o seu caderno para fazer as anotações e me acompanhe em mais uma aula. Bom, pessoal, o poder de compra é a capacidade de comprar bens, adquirir bens e serviços com uma determinada quantia de dinheiro. Ou seja, em termos simples, é o quanto o meu dinheiro pode comprar. O quanto que eu ganho, ele consegue comprar o quê? Isso é o poder de compra de uma pessoa. Tá? Eu não sei vocês, mas pelo menos na minha adolescência, eu sempre ouvia os meus pais dizendo que R$ 100 não compra mais nada. Então minha mãe chegava do mercado assim com duas sacolas e falava: Nossa, antigamente com R$ 100 eu fazia a compra do mês. Hoje é duas ou três sacolas. Então isso é o poder de compra. Significa que tempos atrás, com menos dinheiro se comprava mais e que agora, com mais dinheiro, você acaba comprando menos. O que isso significa? Significa que a gente está mais pobre? Não. Mas na verdade, que a nossa moeda ela está sendo desvalorizada. A gente já falou isso um pouco quando nós conversamos sobre a inflação. Tá? Então vamos relembrar o que é a inflação. A inflação ela é um aumento generalizado dos preços dos produtos. Então é quando a gente vai no mercado e consegue observar o valor do arroz aumentou, o valor do macarrão, o valor do feijão, da carne, que a conta de água aumentou, a conta de luz, a mensalidade da escola aumentou, o plano de saúde. Então, esse aumento é a inflação, tá? E como que a inflação ela ocorre? Ela pode ter de várias formas, tá, gente? Lembrando, pode ser aumento do preço da matéria-prima. Então, por exemplo, se a energia elétrica ficou mais cara, tudo que depender da energia elétrica vai aumentar. Então, a padaria, que utiliza energia elétrica para mover as máquinas, a montadora de carro, que utiliza energia elétrica para fazer esteira, a, deixa eu ver, qualquer fábrica de refrigerante, por exemplo, que vai ter que usar, vai gastar mais energia, vai aumentar os preços também. O preço da soja aumenta, vai aumentar o preço do óleo de soja, vai aumentar o preço da ração do gado, que vai aumentar o preço da carne bovina. O preço do ferro que aumenta e vai aumentar o preço de todos os minérios, então qualquer componente eletrônico ou carros, enfim, produtos metálicos vai aumentar também. Então, esse é um tipo de inflação. Aumenta o valor da matéria-prima, tudo que está envolvido com aquela matéria-prima vai aumentar também. E temos também, perdão, passou um carro aqui, temos também a inflação pelo aumento de circulação de dinheiro sem a geração de riquezas. E aqui entra aquele problema que a gente viu quando o Estado ele passa a emitir dinheiro sem lastro. Então, quando um país está crescendo, está girando essa economia, perdão de novo, está exportando, está gerando riquezas, é natural que mais dinheiro entre no país. E se entra mais dinheiro, esse dinheiro está circulando, porque se a empresa está ganhando mais, o trabalhador vai ganhar mais e vai comprar mais, então o comerciante vai lucrar mais e vai repor com maior frequência as mercadorias do seu mercado, e daí o dinheiro está circulando. Natural isso. Agora, se um Estado vai lá e por conta própria passa a emitir dinheiro sem gerar riqueza, tem muito dinheiro no mercado. E esse dinheiro ele é falso, porque nós não estamos produzindo, nós não estamos gerando essa riqueza. Então, o que acontece? Uma desvalorização muito grande da moeda. Então, quando nós estudamos inflação, eu já falei o que aconteceria se o Estado, da noite para o dia, falasse o seguinte: olha, o salário mínimo vai para R$ 2.000 e a outra parte aqui a gente vai pagar com o nosso dinheiro do nosso bolso, nós vamos imprimir e vamos dar para o trabalhador. Da noite para o dia, o valor do gás ia aumentar, o valor do transporte ia aumentar, o mercado, tudo ia ficar mais caro. E isso não ia significar que você ia ficar mais rico porque estaria ganhando mais, porque tudo aumentou. Então, isso é a inflação. Mas lembrando, pessoal, a inflação ela ocorre em todos os países, em todas as moedas.
E até determinado ponto ela até é bom porque indica o crescimento do país, tá? E a inflação está intimamente ligado ao poder de compra, porque é essa diferença da inflação e dos salários que vai dar a origem do poder de compra, tá? Então, vamos entender o que é o poder de compra. O aumento da inflação, ela atinge diretamente o poder de compra, porque se o seu dinheiro desvaloriza, você comprará menos. Tá? Então, ou seja, se você deixa o dinheiro guardado, por isso que a gente sempre fala que dinheiro guardado em poupança, ele é o dinheiro de emergência. Então, terminou o dinheiro, fez a sua reserva de emergência, comece a investir. Porque se você deixar o dinheiro guardado, ele vai desvalorizar. O que é essa desvalorização? Não significa que o seu dinheiro ele perde valor, mas que os produtos eles começam a ficar mais caros. Então, se você comprava uma quantidade de produtos com R$ 100, quando você for ver lá na frente, esses mesmos R$ 100 não vão comprar essa mesma quantidade de produto. Por quê? O seu dinheiro desvalorizou e os produtos aumentaram. Só um momento, pessoal, tá passando o carro aqui, bastante movimentado hoje, tá? Bom, então vamos retomar aqui o salário mínimo. Vocês lembram que é salário mínimo, né? Salário mínimo é a quantia mínima necessária para a manutenção das necessidades básicas do homem. Então, acesso à saúde, educação, alimentação e moradia. Então, observem esse gráfico aí, o salário mínimo de 2016 até 2019. Então, em azul é o salário mínimo, em amarelinho é o aumento em relação ao ano anterior. Então, em 2006, o salário mínimo era de R$ 350, em 2017 e teve um aumento de R$ 50 para o ano seguinte. E hoje, o salário mínimo está em R$ 1.045. O que isso significa? Significa que em 2016 a pessoa era mais pobre do que é hoje? Não necessariamente. Lembre-se, pessoal, o salário mínimo é o valor mínimo para sanar as necessidades da pessoa. Isso significa que em 2006, R$ 350 pagava a alimentação, pagava a moradia, pagava transporte e tudo mais. E hoje esse valor corrigido é o que? R$ 1.045. Em 2006, as pessoas iam no mercado e gastavam 40, 50 reais, 100 reais na compra do mês. Hoje, elas vão ao mercado e gastam 400, 500 reais com a compra do mês. Então, essa é a diferença. Isso é o efeito da inflação ao longo do tempo. Aqui, então, em quase 13 anos, 14 anos, mais o poder de compra. Então, ganhar mais não significa que você está mais rico ou que você tem acesso às mais coisas. Não, porque você tem que ver a relação do seu salário com o poder de compra. Então, o aumento que tem no salário todos os anos, aquele aumento que tem no salário mínimo e aumento que tem nos salários em geral, é para corrigir o quê? Corrigir essa desvalorização do dinheiro e a inflação. Por quê? Todo ano aumenta o plano de saúde, aumenta a mensalidade da escola, aumenta a água, luz, telefone, as contas do mercado. E isso tem que ser corrigido e é corrigido como? Na forma de aumento dos salários. E isso eu já dei o exemplo para vocês. Se o aumento do salário é 2% e a inflação fica em 3%, significa que você está perdendo o poder de compra. Então você pensa, nossa, meu salário aumentou 2% aqui, vou ganhar mais. Não, porque as coisas, de modo geral, ficaram 3% mais caras. Lembrando, pessoal, a inflação a gente calcula na média, tá? A gente pode pegar um produto específico e falar, olha, essa garrafinha aqui teve um aumento de 70% de um ano para o outro. Mas, no geral, a gente vai ver que reduz, porque vai ter alguma coisa que o crescimento foi negativo. Então, esse produto ficou mais barato. Então, a gente vê na média. Mas o que eu quero dizer? Se o aumento do salário não acompanhar a inflação, significa que você está ganhando menos em relação ao aumento dos valores do produto. Se você ganha menos do que o aumento do valor dos produtos, significa que você está deixando de comprar coisas, porque o seu poder de compra está diminuindo. Inclusive, o salário pequenininho, né?
um quadro humorístico que tinha no Brasil antigamente, falava o salário, ó, por quê? O salário não acompanhava o poder de compra. Então sempre aumentava o salário, mas aumentava muito os valores do produto. Uma coisa não acompanhava a outra, tá bom? Bem, e o poder de compra, ele é muito relativo, tá, gente? Ele é relativo, às vezes, até bairros, tá? Um bairro tem um poder de compra porque os produtos são mais caros do que o outro. Então, naturalmente, que ele é relativo entre países também. Então, a relação do poder de compra do Brasil é diferente do poder de compra do Paraguai, do poder de compra da Argentina, do poder de compra dos Estados Unidos, porque cada país possui uma economia muito particular, tem uma moeda específica e tem acesso a determinados bens e serviços que outros não têm. Então, por exemplo, o Brasil ele produz eletroeletrônicos, produz TV, produz máquina de lavar, produz refrigeradores. E tem países aqui na América Latina que não produzem, importam do Brasil e por isso eles pagam impostos. Então lá esse produto ele é mais caro porque é importado. A mesma coisa do Brasil comprando um produto de fora. Então, por exemplo, na Islândia e no Paraguai, são países que a energia elétrica são muito baratas. Então, lá, produtos que têm grande necessidade de demanda de energia elétrica não vão sofrer tanto com a inflação, por exemplo, dessa matéria-prima, energia elétrica, mas pode sofrer com outros. Tá? No caso aqui, não estamos falando da matéria-prima, vamos falar agora de produto industrializado. Produtos como notebooks, iPhones e celulares de modo geral, videogame, tudo aquilo que demanda tecnologia, tá? Normalmente são negociados em dólares, a moeda dos Estados Unidos. Inclusive eu estou com um dólar aqui, atrás aqui, um dólar. São negociados nas moedas dos Estados Unidos. Então torna mais caro para quem importa. Então, por que o iPhone é tão caro aqui no Brasil? Nós temos um monte de impostos, obviamente, mas porque nós temos que importar dos Estados Unidos. Nós não produzimos aqui. Né? Mesma coisa, produtos que usam tecnologia em modo geral. Se a gente não produz aqui, a gente tem que comprar de outro país. E lá nos Estados Unidos, o poder de compra é um. E esses produtos de tecnologia, eles atendem a qual consumidor? Consumidor dos Estados Unidos. Então, quando chega para cá, chega mais caro para a gente. Então, não significa que a gente vai ter o mesmo acesso aos produtos que eles têm lá, tá bom? Tá um pouco confuso? Vamos tentar sanar um pouco dessas dúvidas agora, tá? Bom, isso aqui, pessoal, é um tempo de trabalho para comprar necessário para comprar um iPhone 6. Só lembrando, né? Vocês sabem o que é salário. O salário é aquela remuneração paga e tem várias formas de você pagar um funcionário. E a mais comum é por tempo. Então, o trabalhador ele vai trabalhar 40 horas semanais ou 44 horas semanais por um valor X ao final do mês. Tá? E nesse gráfico aqui, nós temos quantas horas são necessárias para o trabalhador com o salário médio da cidade, tá, gente? Não é o salário mínimo, não. É necessário trabalhar para comprar um iPhone 6, tá? Então, vamos aqui. Começando lá por Zurich, na Suíça. Espera aí que vai passar uma moto bastante barulhenta aqui, gente. Realmente, me desculpa, tá? Hoje tá difícil. Em Zurich, na Suíça, o trabalhador trabalha em média 20 horas para comprar o iPhone 6. Aí subindo, né? Cidade de Nova York, nos Estados Unidos, Sydney, na Austrália, Tóquio, no Japão, 40 horas. Ó, o trabalhador japonês tem que trabalhar o dobro do trabalhador suíço para comprar o mesmo celular. Aí, Londres, Paris, Berlim, Dublin, Seul, Joanesburgo, São Paulo, Brasil. Tá? Esses dados aqui, pessoal, são de 2014, quando saiu o celular, tá? O iPhone 6. Ou seja, a média do salário de São Paulo, a cidade de São Paulo, maior cidade do Brasil, era trabalhar 109 horas. Isso dá mais ou menos 2 semanas e meia trabalhadas para ter acesso ao iPhone 6. Tá bom? E aí tem outras cidades, né? Istambul, na Turquia, Moscou, na Rússia, Pequim, na China, Bucareste, na Romênia, Mumbai, na Índia, Jacarta, na Indonésia, e a cidade ali
Kiev, na Ucrânia, 627 horas trabalhadas para juntar o dinheiro para comprar um iPhone 6. Agora, esse gráfico aqui ele tem um erro bastante bem interessante, porque ele está levando em consideração o salário médio da cidade, no caso aqui a cidade de São Paulo. Lembrando, São Paulo, maior cidade do Brasil, centro econômico e financeiro do país, lá o custo de vida é muito mais alto. O que eu quero dizer? Os salários lá são maiores, mas o aluguel é mais caro, a comida é mais cara, o transporte é mais caro, a saúde é mais caro. Então percebam, né? O lugar que é mais rico do país tende a ter os serviços e produtos mais caros também. Então, no caso aqui de São Paulo, eles calcularam que teriam que trabalhar 109 horas, mais ou menos aí 2 semanas e meia para comprar o iPhone 6. Mas achei esses dados um pouco estranho e fui fazer os cálculos eu mesmo. Então vamos lá. Ó, o iPhone 6 foi lançado em 2014, como eu falei para vocês, e custou no lançamento dele R$ 3.200, tá, no Brasil. Na época, o salário mínimo do brasileiro era R$ 724. Tá? E eu fiz o cálculo, né, de quanto era necessário trabalhar uma pessoa ganhando o salário mínimo, não o salário médio de São Paulo, para essa pessoa comprar esse aparelho celular. Era necessário 5 meses de trabalho para comprar um iPhone, ou quase 800 horas. Então, na verdade, quando a gente olha aqui, o custo dele no Brasil seria maior do que o de Kiev, na Ucrânia, que no gráfico aqui é o lugar que você tem que trabalhar mais horas para adquirir esse produto. Mas lembrando, pessoal, aqui está falando da salário médio da cidade de São Paulo, que não reflete todo o Brasil. É a mesma coisa do PIB per capita. Já ouviram falar de PIB, né? Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. Ou seja, tudo que é produzido no país, a gente faz o cálculo dele, isso dá o PIB. Então, a ideia é de que o PIB sempre aumente, porque indica que o país está crescendo. E depois nós pegamos esse valor, essa riqueza produzida, e dividimos pelas pessoas do Brasil. Nós chamamos isso de PIB per capita. Tá? O PIB per capita do Brasil de 2019 foi de mais ou menos US$ 9.000 ao ano. Isso dá R$ 3.500 ao mês por pessoa. Agora, o brasileiro recebe R$ 3.500 por pessoa? Acho que não. Muitas pessoas vivem com bem menos do que isso. Mas, na hora de a gente fazer essa média, o salário do brasileiro acaba se elevando um pouco. Então, por isso que esse gráfico aí, ele demonstra só da cidade de São Paulo. E como eu falei, lá tem pessoas muito pobres, mas ao mesmo tempo estão os milionários do Brasil. Então, na média, deu 100 horas. Quando, na verdade, a gente olhar um salário mínimo brasileiro, dá quase 800 horas para comprar esse aparelho, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.